Bom dia, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Eu vou fazer a leitura na segunda carta que Pedro escreve, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. As escrituras, elas dizem assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, enquanto as limitações que ainda temos vivido restringem-nos de estarmos juntos como estávamos antes desta pandemia, nos reunimos, Senhor, desta forma, estudando a Tua palavra e pedimos a iluminação do Espírito do Senhor, da mesma forma como sempre pedimos quando juntos em escola dominical estávamos reunidos, quando separados por faixa de idade estávamos juntos estudando devidamente a palavra do Senhor. Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe-nos durante esse tempo e abrevie para que nós estejamos juntos novamente, reunidos no templo, estudando a palavra do Senhor, Pai. Juntos interagindo uns com os outros. Dê-nos, Senhor, o teu cuidado nesse tempo e que ele seja, como temos pedido, abreviado, Pai, para que estejamos novamente juntos, estejamos reunidos, estejamos ali, cultuando e te adorando, Pai. Agora pedimos, Senhor, força para os nossos irmãos que continuam entristecidos e enlutados, ó Deus. São tantos que perderam pessoas da sua família, pessoas próximas, Senhor, nesse tempo. Muitos que estão ainda apreensivos, porque pessoas da família têm enfrentado lutas com a doença. Senhor amado, esteja abençoando ao teu povo, abençoando, Senhor, a família da fé. Nos guardem, mais uma vez pedimos. Ilumine-nos, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com os vencedores por Cristo e depois nós voltamos
para estudar a palavra de Deus juntos. Para o louvor da sua glória, é o cântico que nós vamos ter como momento de louvor agora. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele inicia a sua segunda carta com as seguintes palavras nos versos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Na sua saudação, Pedro faz menção sobre o conhecimento, o pleno conhecimento de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Logo depois ele vai listar uma série de qualificações que se demonstram como resultado desse encontro com o Senhor, como resultado da manifestação graciosa da salvação de Deus, e o que de fato implica nesse conhecimento cada vez maior de Deus e da pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, as Escrituras nos dão a entender que quando nós falamos em conhecer Deus, não estamos simplesmente tomando um conhecimento a respeito dele, o que teoricamente é apresentado dentro das Escrituras Sagradas. Mas ela fala sobre o resultado que este conhecimento produz na vida daqueles que foram transformados, na vida dos filhos de Deus.
e revela que essa transformação é uma transformação que tem continuidade no seu acontecimento. Não é uma transformação que aconteceu num determinado momento e ela não continuará a acontecer. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Pedro fala no conhecimento e no crescimento na graça, no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo afirma também em Filipenses que nós devemos desenvolver a nossa vida de salvação. Uma expressão semelhante à que Pedro também usa quando ele fala sobre desenvolver a salvação que nos foi dada por Deus. Nós somos sabedores de que desenvolver salvação não significa realizar alguma coisa para que a salvação seja conquistada. Não significa obras realizadas por nós que vão se somando até chegar ao ponto em que a soma delas nos darão uma condição de plena salvação no satisfazer da justiça do Deus Todo-Poderoso. Não é o que entendemos pela palavra de Deus. Por ela, nós entendemos que a salvação é um ato do Senhor sobre a nossa vida e que as nossas ações elas são resultantes e não consequentes. Elas trazem como resultado prática no dia a dia dentro daquilo que Deus já operou na vida de cada um de nós. Eu quero pensar um pouco com você sobre isso, sobre o desenvolvimento da nossa vida com Deus, sobre o crescimento em nossa salvação, sobre o desenvolvimento da nossa vida já redimida em Cristo Jesus. Falar sobre o desenvolvimento da salvação, tomando por tema o crescimento espiritual. Filipenses capítulo 2, versos de 12 a 18. As Escrituras dizem assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. O apóstolo Paulo usa essa expressão: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação representa um crescimento na ação do Espírito sobre a nossa vida, o que deve levar seguramente à mudança de atitude, o que deve resultar em mudança de pensamento, de comportamento, o que deve mudar até mesmo na mudança dentro dos nossos próprios sentimentos. Mas antes, vamos falar um pouco e relembrar a relação da salvação, olhando para o que é a palavra de Deus e pensando graficamente sobre ela. Primeiro, é importante que a gente lembre que quando nós falamos em salvação, nós estamos falando de uma obra que é trinitária. Ou seja, é uma obra que envolve a ação de Deus como Deus que Ele é, Pai, Filho e Espírito Santo. E que a obra de uma única das três pessoas na divindade não opera por si mesma a redenção. A gente vai observar um pouco graficamente, como eu disse, já. Então, quando nós falamos em obra trinitária ou dentro da triunidade de Deus, nós estamos falando no ser da divindade. Eu vou usar aqui uma
forma gráfica, nós não temos graficamente como ilustrar de maneira precisa a relação do ser de Deus. Mas temos aqui uma maneira muito usada que se aproxima, pelo menos em parte, de como Deus subsiste dentro da sua unidade e também da sua diversidade. Vamos lembrar que a divindade ela subsiste como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ela subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo, sabendo que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo são um único Deus. Né? São os mistérios da divindade. Estamos falando de um único Deus. E um único Deus que subsiste nessas três pessoas. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, apesar do Pai ser Deus, o Filho ser Deus, o Espírito ser Deus, eles têm uma particularidade. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Espírito não é o Pai não é o Espírito, e da mesma forma o Filho não é o Espírito e o Espírito Santo não é o Filho. Então nós temos aqui uma unidade, nós falamos em um único Deus, que apresenta distinção como Pai, Filho e Espírito Santo. A obra redentora, ela é uma obra trinitária, ou seja, é uma obra operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Apenas a obra do Pai dentro do processo redentivo não representa a salvação e não chega à salvação. A mesma coisa acontece com o Filho e a mesma coisa com a pessoa do Espírito. Vejam só. Os teólogos reformados, eles organizaram sistematicamente o ensino sobre a salvação, estabelecendo uma ordem para que fique mais fácil a nossa compreensão dentro do que as Escrituras nos apresentam. Nós só temos dentro da Escritura, de maneira mais sequente, Romanos, no capítulo 8, quando apresenta-nos ali uma ordem da salvação. Essa ordem é uma ordem que tem uma relação lógica e que vai apresentar, em alguns aspectos, uma forma também cronológica, ou de um evento onde uma ação tem que acontecer antes da outra. E nós observamos o seguinte: podemos tomar a ordem da salvação dividida em três aspectos: a eleição, que é uma obra do Pai; a justificação objetiva, que é o pagamento da dívida ao Pai, que é uma obra do Filho, que aconteceu na cruz; e a regeneração, ou a implantação da nova vida àqueles que espiritualmente estão mortos, que é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Então, aqui nós temos uma obra trinitária: Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo, o Pai elegendo, o Filho justificando e o Espírito aplicando os méritos de Cristo na vida daqueles que foram eleitos, que é a regeneração. Então, como eu afirmei, a ordem da salvação ela tem uma sequência lógica, né, para que facilite a nossa compreensão. É um fato acontecendo, ou uma ação acontecendo posterior à outra. Vamos naquele gráfico que já lá atrás, em estudos, nós vimos. Vamos lembrar, meus irmãos, que não existe uma representação gráfica perfeita para isso. E você vai encontrar variações para aquilo que eu vou expor aqui. Mas é um norte, é uma boa direção para se entender o que as Escrituras todas nos afirmam. Afinal de contas, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos nela nada mais, nada menos do que Deus criando, a queda do estado original acontecendo, e Deus então revelando o seu plano redentor, que se consumará
definitivamente quando Cristo voltar, o julgamento estabelecido for e houver a separação entre aqueles que não foram remidos, que continuarão dentro da escolha original feita em Adão, e aqueles que foram remidos pela dívida, tendo sua dívida paga através da pessoa de Cristo Jesus. A eleição, vamos lembrar, é uma obra do Pai. Assim como a justificação, o objetivo é uma obra do Filho. A regeneração, por sua vez, é uma obra operada pelo Espírito Santo. Foi o que vimos ainda há pouco. O Pai elege, o Filho, então, objetivamente justifica ou paga a dívida, e desta forma o Espírito faz com que a vida agora seja implantada no coração humano. Aqui nós temos uma ação que não envolve absolutamente nenhuma ação humana. O ser humano aqui, ele simplesmente, se nós pudermos usar essa expressão, ele é um espectador. Porque enquanto a eleição acontece em um tempo fora do nosso tempo, nós vamos observar a justificação objetiva também acontecer fora do nosso tempo. E a regeneração acontecer dentro de nós sem a nossa participação. Então, até aqui, não há nenhuma participação humana. Deus operando maravilhosamente, sem que houvesse qualquer ação humana, mesmo como resposta à sua salvação. Como resultado da regeneração, e vamos lembrar que continuamos com a obra do Espírito Santo, nós temos aqui o novo nascimento, que muitos têm entendido como regeneração e regeneração como novo nascimento, tomando como sinônimas essas duas expressões. Mas fica mais fácil pensarmos assim, porque a regeneração é a implantação da vida. E o novo nascimento é a manifestação desta vida. Então, estar juntos, só que uma separação lógica aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, a vida é plantada em nós e podemos usar aqui o exemplo de uma gestante. Quando a concepção acontece, a vida está presente. Ela passa um período gestando esta vida, até que a vida se manifeste, quando o bebê nasce, né? Então, nós temos aqui a eleição, a justificação objetiva, a regeneração, o novo nascimento. E o novo nascimento, aqui nós já temos Deus usando um elemento externo para que isso aconteça, que é a sua santa palavra. Então, ele chama eficazmente a manifestação da vida àqueles que já têm a vida. Então, a palavra de Deus, ela não produz salvação. Pela palavra de Deus, ou a vocação, ou esse chamado eficaz de Deus, ou o chamado que produz resultado, ele faz então com que a vida se manifeste e resulte em mudança de atitude no coração, que é a conversão. E a conversão, ela tem dois elementos diretamente ligados a ela, que é o arrependimento e a fé. Tanto o arrependimento quanto a fé estão ligados diretamente à conversão. É quando os olhos da fé, os olhos são abertos, a pessoa crê e ela se arrepende da direção que ela estava tomando. Alguns têm dito que a fé vem primeiro porque ela crê e porque ela crê ela se arrepende. Outros dizem que ela se arrepende porque ela arrependeu-se e tendo vida agora, ela passa a crer. Irmãos, essa ordem nós não vamos chegar absolutamente a um ponto único, dizendo ela é assim ou não. O fato é que na conversão, a fé e o arrependimento estão presentes, elas são elementos que não podem ser desassociados desse ponto da redenção de Deus, ou desse aspecto da salvação
na vida de cada um de nós. Como resultado, nós temos então aquilo que acontece agora em nós, porque a justificação objetiva é aquilo que aconteceu entre o Pai e o Filho. É aquele ato acontecido na cruz. Agora, nós temos o resultado, que é o que vai trazer em nossa vida os benefícios do ato realizado por Cristo na cruz. E, como consequência, nós vamos ter um processo acontecendo, que é o processo da santificação, que vai ter o seu ponto final na glorificação. E a glorificação ela da alma, ela acontece quando a morte, quando alguém morre, a alma, o corpo volta à terra, o espírito volta a Deus, a alma volta a Deus, e ali então o aprimoramento da alma acontece, e do corpo só acontecerá na ressurreição final, quando Jesus retornar. Então nós temos aqui o processo, o plano da redenção, graficamente apresentado, que é o que nós chamamos de ordem da salvação. E nós observamos o seguinte: a eleição, como eu disse, é uma obra operada pelo Pai e acontece na eternidade passada, antes de Deus ter criado todas as coisas. Já a justificação objetiva é uma obra do Filho e acontece na cruz. A justificação objetiva, ela acontece mesmo antes da própria criação, porque observamos que no tempo a, a morte de Jesus acontece, mas antes da morte de Jesus, pessoas já estavam sendo remidas, eleitos já existiam. Não existiram eleitos só depois que Jesus morreu na cruz. E a regeneração é uma obra do Espírito Santo que acontece dentro do coração humano, onde nem mesmo o ser humano pode chegar, ele não consegue chegar até lá. Então nós temos aqui graficamente um apanhado de todo o processo redentor, que é o que nós encontramos nas Escrituras quando o apóstolo Paulo diz: desenvolvam a sua salvação. O plano da salvação todo, o ato redentor todo, ele é apresentado graficamente, como eu fiz aqui. E nós, olhando para a palavra de Deus, vemos o próprio Deus nos dando essa direção através do apóstolo Paulo. Desenvolvam a sua salvação. O que Deus deixa para nós dentro desse processo, então? Vamos ver. Deus é quem efetua. A palavra do Senhor aqui em Filipenses diz isso. Deus é quem efetua tanto em vós, tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então Deus é quem efetua. Paulo, quando faz essa afirmação, ele começa a quebrar todas as arestas e até mesmo o cerne da arrogância humana, quando ele afirma que Deus é quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Vou voltar para Calvino. Calvino, ele diz o seguinte: esta é a espada que põe fim a todo orgulho quando aprendemos que somos meramente nada e nada podemos fazer a não ser pela graça de Deus somente. Calvino diz: quero dizer, a graça supernatural que procede do Espírito da regeneração. Irmãos, quando olhamos para as Escrituras e vemos a afirmação de que Deus é quem efetua tanto querer quanto realizar, nós temos que nos curvar diante de Deus, reconhecendo que quando nós falamos em salvação, nós não podemos discordar de Calvino. Nós não somos nada. Nós não temos condição nenhuma. Não fazemos nada. Só fazemos porque Deus é o que concede o recurso para isso. Ele não faz por nós, absolutamente. Mas
Ele nos dá o querer, ele nos dá a determinação até mesmo para realizar. Olha esse texto de Atos quando Paulo faz o seu discurso no Areópago em Atenas. Ele diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Vejam só o que ele diz. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Irmãos, olhando para o que o apóstolo Paulo fala, olhando para a expressão que temos aqui através do evangelista Lucas, registrando as palavras do apóstolo Paulo, Deus é quem nos dá a condição para viver a salvação, para querer a salvação e tudo mais. E não somente isso. O apóstolo Paulo afirma aqui em Atos que nele nós vivemos. A vida só existe por ele nós nos movemos, por ele nós existimos. Meus irmãos, é pura ação de Deus provendo a nossa vida. E sem essa ação provedora, nós não fazemos nada, nós não nem sequer existimos. Então, voltamos lá a Calvino e vemos que todo nosso orgulho, toda a nossa arrogância vai para o chão quando olhamos para a palavra do Senhor e vemos que tudo absolutamente provém dele, o Deus Todo-Poderoso. Se é assim, o que é que nos cabe? Vejam então. Não há dúvida que a salvação é uma obra de Deus, no seu começo, no seu final, e tudo, tanto querer como realizar, tem a origem em Deus. Então, meus irmãos, o que nos sobra? Bem, segundo a palavra de Deus, o que nos sobra é o desenvolvimento da salvação em nós, o crescimento espiritual. O que nos sobra é isto. Não nos cabe querer, não nos cabe agora voluntariamente o realizar para a salvação. O que nos cabe é desfrutar dela e obedecer ao que as Escrituras nos falam, quando ele diz: desenvolvam a vossa salvação com temor e com tremor. Qual é a motivação, meus irmãos, para que nós então caminhemos nessa direção? Caminhemos desenvolvendo a salvação que Deus nos dá. Qual a motivação para crescermos espiritualmente? Temos que ter um motivo. O motivo é simplesmente porque agora eu quero. Vamos dar uma olhadinha nas Escrituras. Primeira relação motivadora da nossa vida é a questão da obediência. Meus irmãos, Deus quer que haja crescimento em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Né? Ele quer que isso aconteça. E nós observamos aqui no texto que nós lemos de 2 Pedro, e nós vemos, meus irmãos, o quanto existe aqui no pensamento de Pedro, no pensamento de Paulo. Vamos lembrar que são pessoas inspiradas por Deus, e são pessoas que estão debaixo da ação maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, que trouxe a sua verdade através deles. Eles, olha, por isso, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Nós observamos
Palavra de Deus afirmando ainda aqui que não pode haver no coração humano o desejo de ser infrutuoso, de não produzir fruto, de não crescer, de não se desenvolver. Deus quer que haja crescimento dentro de todas as áreas da vida daquele que ele remiu. Importante. Antes de todas as coisas, fé significa obediência ao que Deus nos disse. Isso é fé. Fé não é só um sentimento no coração. Fé significa, antes de todas as coisas, obedecer aquilo que Deus, pela sua palavra, tem nos afirmado, tem nos orientado, tem nos dito. Segundo, Deus nos dá a condição para esse crescimento. Né? Se primeiro Deus está mandando, segundo, Ele nos dá a condição para fazer aquilo que Ele mesmo está mandando. Né? Deus não é aquele patrão que dá uma ordem ao funcionário e uma ordem que o funcionário não pode cumprir. Né? Não, Deus diz, faça assim. E Ele diz, aqui está a condição para que você consiga fazer. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, diz o texto de Filipenses. Não há desenvolvimento espiritual sem a capacidade que vem de Deus, reafirmando o que eu já disse anteriormente. Não tem como desenvolver espiritualmente, não tem como crescer espiritualmente, não tem como desenvolver a salvação sem o capacitar que vem de Deus, meus irmãos. Olha Ezequiel, dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, Deus é aquele que vai regenerar, transformar o coração de pedra em um coração de carne, é aquele que vai colocar no nosso coração a condição para andar dentro do querer de Deus, dentro do querer que Ele determinou a cada um de nós. E nós vamos observar que um outro aspecto motivador é a fé. Por fé, a gente pode definir da seguinte forma, aqui dentro do nosso contexto. A fé é a ferramenta, o instrumento que Deus nos dá para vivermos a nossa vida como pessoas salvas. Ou é o instrumento de Deus para desenvolver a nossa vida de salvação, a nossa vida de crescimento. E nós vamos observar que Ele nos dá também recursos para que isso aconteça. A fé não é um crer no vazio. Se ela não é um crer no vazio, então nós precisamos de valores que a sustentem. Para o nosso crescimento dentro da nossa vida com o Senhor, na prática da fé, Deus nos dá recursos, como, por exemplo, a oração, que representa a nossa relação de intimidade com Deus, conversando com Ele. A oração, vamos lembrar que ela é uma relação de duas vias. É um diálogo, meus irmãos. Ela não é um monólogo que acontece simplesmente quando nós chegamos e jogamos palavras perdidas no vazio. Não, ela é um diálogo. Se ela é um diálogo, então nós falamos com Deus, conversamos com Ele, levamos a Ele o nosso pedido, levamos a Ele a nossa angústia, levamos a Ele a nossa gratidão, enfim, nós levamos a Deus tudo aquilo que está dentro do nosso coração e Ele nos ouve, e Ele nos responde. Bem, você nunca ouviu Deus falando com você como uma boca abrindo na parede ou em algum lugar, ou uma voz misteriosa falando. Se é uma relação de duas vias,
nós falamos e nós ouvimos, esse ouvir acontece, meus irmãos, através da palavra. Esse é o instrumento usado por Deus para falar conosco. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala por Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas. E acontece pela palavra. Oração, estudo das Escrituras, o serviço cristão. Vamos lembrar que serviço cristão não significa, meus irmãos, trabalhar na igreja. Significa servir com o seu dom, servir com o meu dom, as pessoas que estão próximas a nós. Os domésticos da fé e também aqueles que não são os domésticos da fé. O serviço cristão acontece em todas as esferas, inclusive dentro da comunidade da fé ou da igreja, como nós dizemos, nas atividades formais que ali acontecem. Então, é importante nós observarmos que essa relação com o Senhor, ela acontece através da confiança que há nele, na sua verdade, em tudo que ele nos apresentou. E Deus nos dá como recurso a oração, o estudo da sua palavra, o serviço cristão. E os meios, não é? Esses meios de graça que estão dispostos a nós. Quais as evidências, então, de que esse crescimento pessoalmente está acontecendo? Bem, se nós temos que crescer espiritualmente, isso tem que ser evidenciado. Quais são as evidências, então, de que isso está acontecendo conosco? Jesus ele afirmou o seguinte em João 15,5: Eu sou a videira, vós os ramos, falando aos seus discípulos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A relação do crescimento implica em estar ligado a Cristo. É necessário, é fundamental. E esse ato de estar ligado a Cristo produz fruto. Então, para que olhemos a relação do desenvolvimento da salvação, nós vamos olhar para as Escrituras e ver que as evidências estão ligadas diretamente ao que produzimos de fruto dentro do nosso próprio coração. Quando eu digo fruto dentro do nosso coração, não é uma coisa internalizada simplesmente, mas é aquilo que está dentro do nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, fazemos daquilo que o nosso coração está cheio. É a transformação que acontece dentro de cada um de nós que resulta em fruto de uma maneira direta. Então, primeiro, um aumento da reverência e do temor ao Senhor. Né? Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. E, meus irmãos, nós devemos buscar a Deus e viver uma relação com Ele, é uma relação de temor e tremor. Aqui as Escrituras dizem, né? Assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O aumento na reverência e no temor a Deus é uma característica desse crescimento espiritual. Não apenas dentro do objeto divino de culto, mas, de fato, estar diante de Deus com uma atitude de reverência, isso implica em todas as situações, momentos e circunstâncias, e temer de fato a Deus. Temer não é apenas aquele respeito que é demonstrado quando nós estamos cultuando ao Senhor.
mas é um respeito que acontece em todas as situações e em todos os momentos. E até mesmo a relação de temer a Deus. Temor, tremor, temer o ser de Deus pelo que ele é, na sua grandiosidade. Hoje, com a disseminação do amor de Deus, esqueceu-se da justiça, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, o crente, ele vai deixar mais e mais a indiferença quanto a Deus e a sua verdade e vai se importar mais e mais com o que Deus diz, com o que Deus traz a nós como direção. Segundo, uma diminuição nas murmurações e nas contendas. É o que diz aqui: desenvolver a vossa salvação, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Meus irmãos, o povo de Deus sempre foi um povo murmurador, um povo cheio de contendas. Isso é ruim, isso não é bom, isso é prejudicial. Né? O povo de Deus sempre foi. Olhamos nas Escrituras e vemos quanto esse povo foi murmurador. Murmurados não, né? Murmurador. Como ele foi cheio de contendas. Gosta de contender. É impressionante isso. Vamos para 3 exemplos nas Escrituras. Êxodo 15, 24 diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Né? Murmurar nem é aquela palavra direta, chegar e falar: o que nós vamos beber? É aquela conversinha, fica um com o outro ali. O que nós vamos beber? O que nós vamos beber? Ficam falando baixo, falando pelos cantos. Ah, tirou a gente lá do Egito para fazer passar sede aqui nesse deserto e morrer aqui. Tirou do Egito para deixar a gente passando fome aqui. Né? Aquela falazinha entre muros, aquela falazinha que só inflama, que não traz benefício nenhum. Então Paulo está dizendo: façam essas coisas sem ficar resmungando pelos cantos. Fazem tudo sem murmuração nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus no meio de um mundo terrível. 1 Coríntios 10, 9 e 10 diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Estamos lá no deserto ainda. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Deus não se agrada de murmuração, meus irmãos. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Irmãos, o povo, Deus disciplinou o povo no deserto com muita dureza por causa da murmuração. Agora, nunca nos esqueçamos. A murmuração pode não levar ao conhecimento de ninguém. A gente pode até murmurar sozinho no canto. Lembra que Deus ouve a murmuração. E Deus não se agrada da contenda, de forma nenhuma. Terceiro, o crente se torna visivelmente diferente diante dos ímpios. Fazem tudo sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis filhos e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O crente se torna visivelmente diferente entre os ímpios. Olha as palavras de Mateus lá no Sermão da Montanha, né? Jesus dizendo: vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus, ele nos diz de maneira bem direta, Jesus dizendo aqui, que murmuração, contenda é um péssimo testemunho. É uma péssima maneira de viver a vida cristã e mostra imaturidade espiritual. Por isso que as Escrituras dizem cresçam. Concluindo, meus irmãos, o novo nascimento, a conversão, elas marcam o início, mas não marcam o início da salvação. Marcam o início da vida cristã e o começo de todo um processo que é novo na vida de uma pessoa. Tá? Então, conversão não é o começo da salvação, é o começo da vida cristã agora manifesta. A salvação começa lá atrás com a eleição. Em nós, podemos dizer que, sim, aqui começa a salvação na nossa vida, como uma manifestação de Deus regenerando-nos e agora nos dando todos os benefícios, recursos e responsabilidades para vivê-lo. O desenvolvimento da salvação não é uma opção, mas é um imperativo divino na vida dos filhos dele. Não é opção. Deus não está dizendo, você quer se desenvolva. Ele está dizendo, desenvolva a salvação com temor e tremor. Desenvolva. É um imperativo, é uma ordem divina. Se é uma ordem divina, todos precisamos crescer espiritualmente. Essa, meus irmãos, é a parte que nos cabe dentro do processo da salvação do nosso Deus. O Deus Senhor soberano de tudo, o Deus todo-poderoso. Essa é a parte que cabe a nós. Não nos cabe buscar salvação, não nos cabe construir uma parede de boas obras ou de boas atitudes para que cheguemos à salvação. Não nos cabe isso. Não vamos conseguir. O que nos cabe dentro da salvação é desenvolver a nossa vida, é produzir fruto digno dessa redenção. O que nos cabe é sermos melhores, meus irmãos. O fruto do Espírito. Olha para Gálatas, olha para Colossenses, quando as Escrituras dizem que nós devemos olhar para as coisas lá do alto e não das que são aqui. Entendemos que o dia a dia aqui, ele é importante, ele é fundamental e tem que ser vivido com toda determinação, tem que ser vivido com todo o afinco, com toda alegria e com todo prazer. O que nos cabe dentro da salvação do próprio Deus é o desenvolvimento de todos os valores que Ele deixou para que nós os vivêssemos através de Cristo Jesus. O Filho de Deus tem que ser melhor, não pode ser igual ou pior. Ele tem que melhorar a cada dia mais. Que Deus te renove, que Deus te abençoe na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e voltamos para encerrar esse nosso momento juntos aqui nesta manhã. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço
consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós somos um vaso nas tuas mãos e o Senhor nos tornou um vaso precioso. Queremos ser um canal de bênção, Senhor, à vida das pessoas que estão próximas de nós. Nosso Deus, nós precisamos crescer, precisamos produzir fruto, Senhor, de transformação dentro da nossa vida. Fruto de transformação de maneira tal que pessoas se beneficiem, Senhor, ó Deus, dessa transformação. Continue nos iluminando, Deus. Abençoe. Nós pedimos. Nós agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, seja sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. O último censo do IBGE identificou que 30% da população brasileira se diz evangélica. Mas esta relevância do crescimento evangélico no nosso país fica um pouco comprometida em virtude da pouca influência na tessitura social para transformar a realidade moral da nossa nação. Ao mesmo tempo que a igreja evangélica cresce, também cresce a corrupção, também cresce a violência, também cresce a destruição dos valores morais, a conspiração contra esses pilares que devem manter a sociedade brasileira.
Por que a igreja evangélica cresce, mas influencia tão pouco? Por que aqueles que são chamados de evangélicos no Congresso Nacional, ou nas câmaras municipais, ou mesmo nas assembleias legislativas, em todos os três poderes da República, não influenciam decisivamente o meio em que estão? Penso eu, estamos deixando de ser e de fazer o que é certo. Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele coíbe a decomposição, ele é um freio neste avanço acelerado do mal. A igreja precisa ser sal, não no saleiro, mas sal da terra. Para ser sal e influenciar é preciso esfregar na sociedade, estar presente, não pode se alienar, mas não pode também ser assimilada, porque do contrário ela não pode influenciar. A igreja é luz do mundo, ela precisa refletir a glória de Deus, a verdade do Evangelho, o testemunho irrepreensível de um caráter impoluto e incorruptível. É hora da igreja ser fiel e ser relevante. É hora da igreja marcar presença com vida transformada e pregando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo.